vida, né? Porque na minha infância aconteceu algumas coisas. Eu não sei se eu tinha 11 anos nessa época, ou se eu tinha 12, mas nessa época aconteceu 3 coisas que me impressionaram. Que foi uma explosão que aconteceu na rua Explosão, né, ali, e a gente ficou assustado porque a gente não sabia o que era, né? Nos assustamos. Nessa mesma época houve um vento muito forte no mercado que sacudiu o telhado do mercado, né? E a gente ficou assustado porque não era comum ventos intensos aqui em Aracaju. E estava na expectativa de a gente ver um satélite cair, um Skylab. Eu acho que o Pedro lembra, né, Pedro? O Skylab ia cair. E aí era um satélite que podia cair em qualquer lugar, né? E aí eu, criança, pequeno, né? Eu desenvolvi alguns medos. E eu não sei exatamente quando eu vim atentar para esse salmo, né? O Salmo 46. E talvez meu pai, né, fazia culto doméstico, frequentemente, né? Provavelmente ele leu esse salmo. E a gente fez uma oração. E Deus falou de uma forma tremenda através desse salmo. E acabei, né? Acabando com esses temores que eu tinha em relação à natureza, as coisas que poderiam acontecer, que poderia nos abalar, né? Então o Salmo 46 é um salmo que conforta a gente, né? Em momentos terríveis, em momentos catastróficos. O Salmo 46, né? Foi um salmo escrito pelos filhos de Corá. E existem alguns salmos na Bíblia que foram escritos pelos filhos de Corá. O Salmo 42, o Salmo 44 e o Salmo 45 também. Os filhos de Corá foi aquele homem lá na época que o pessoal saiu do Egito, né, que se rebelou contra Deus, que foi morto juntamente com mais de 200 homens, né, que foram tragados pela terra. Mas a Bíblia diz que os filhos de Corá não apoiaram Corá, né? E aí eles eram levitas, Corá também era levita, e eles deixaram descendência, Corá deixou descendência, e esses filhos de Corá eram importantes no tabernáculo. E eles então, eram dos levitas, né, que tinham a função de guardar a entrada da tenda da congregação, de também tomar conta dos tesouros do tabernáculo, e também eles serviam na parte de louvor, na parte de música. Eu gostaria, né, de a gente compartilhar alguns desses salmos dos filhos de Corá. São salmos pequenos. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, né, Deus fala que não iria requerer o erro dos pais dos filhos, mas que os pais iriam ser responsáveis pelos seus próprios erros e os filhos iriam ser responsáveis pelos seus próprios erros. E isso aconteceu com os filhos de Corá. Eles não foram amaldiçoados por Deus, apesar do pai deles ter sido amaldiçoado, né? Eles foram abençoados e Deus usou eles de forma tremenda para escrever os salmos tão bonitos. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 42, para a gente ler o Salmo 42.
42, a gente percebe ele diz assim, né? Como a costa anseia por correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso e te lembro desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, pois meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que estás assim triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42. O Salmo 44, a gente percebe que o contexto desse salmo, né, ele foi escrito e dá uma ideia de que o povo estava no cativeiro quando ele escreveu esse salmo. O Salmo 46, alguns acreditam que foi escrito na época de Davi. O Salmo 44, aqui ele diz, né? Ele conta as coisas que Deus tinha feito no passado. E aqui dá uma ideia de que o povo estava vivendo no cativeiro. E ele lembra dos grandes feitos do Senhor. Como os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados, que contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, Rei meu, Deus meu, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede vitória, mas tu concedes a vitória aos nossos adversários e humilham os que nos odeiam. Em Deus nos gloriemos o tempo todo e louvamos o seu nome para sempre. Aqui a gente percebe essa visão que os filhos de Corá tinham sobre os grandes feitos que o Senhor tinha realizado na história, né? E quando a gente passa, né, por situações de temor, de medo, né, a gente deve trazer à memória o Emanuel da nossa história, o Deus que pelejou as nossas batalhas, né? O Deus que deu vitória não pela nossa força, nem pela nossa capacidade, o Deus que manifestou a sua glória e o seu cuidado para com aquele que ele escolheu como filho, como povo amado. E é dentro desse contexto, né, que a gente vê o Salmo 46,
Um salmo que, logo no primeiro versículo, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse socorro bem presente dá essa visão de passado, né? De que Ele não nos desamparou na hora que a gente mais precisou, na hora que a gente estava com medo por conta das circunstâncias que era muito desafiadora, que era maior do que nós, né? A gente percebeu que o Senhor esteve conosco e o Senhor nos deu livramento. Esse salmo então revela, né, a confiança em Deus em meio às adversidades. E o Salmo 44, né, fala da experiência, né, de vitória que Deus tinha dado no passado. Um dos outros desses salmos dos filhos de Coré fala sobre a celebração de um casamento, né, que faz aqui a conta para Cristo e sua noiva. E o 46 ele fala sobre as catástrofes, as guerras, as situações extremas que são e estão no controle de Deus. A gente vê no Salmo 46, né, a característica dos poemas judaicos, né, que costumavam repetir a mesma ideia, né, com palavras diferentes. E aí no título do salmo, né, diz que é para ser cantado em voz de soprano, né? Isso parece, né, dar a ideia de que as mulheres cantam e os homens continuam, né? E a ideia da forma poética de ideias paralelas, né, que é muito característica do salmo, é justamente para poder facilitar, né, as pessoas gravarem, porque uma frase seguinte ela tem a mesma ideia da frase anterior. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, ajudará no romper da manhã. E a gente vai observando as situações dramáticas, né, que são apresentadas nesse salmo, e no meio desse drama a presença do Senhor, que nos traz conforto e nos traz segurança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o Deus conosco, que está presente na nossa história. Nós não temeremos os montes abalados. Deus é quem abala os montes. Deus é quem tem controle sobre a natureza. A palavra de Deus diz que antes da vinda de Cristo, as potências do céu serão abaladas, e os montes, que o céu será enrolado como um pergaminho, e que os montes vão para os meios dos mares. Deus vai fazer isso, e que as nações vão ficar assustadas, né? Mas o povo de Deus, que sabe que Deus é quem tem o controle de todas as coisas, não precisa se preocupar com essas coisas, né? Porque
está no santuário de Deus, onde Deus está presente, e o santuário de Deus, da presença de Deus, ele não será abalado, né? E esse santuário de Deus, né, ele ilustra duas coisas. Ele ilustra o céu, né, onde Deus está, o trono de Deus. E lá no Apocalipse, né, nós vemos uma passagem que fala, né, sobre a cidade de Deus. E Jesus nos prometeu um lugar nessa cidade. Quando a gente sabe, né, que se acontecer qualquer coisa e a gente morrer, a gente tem a promessa da vida eterna. E quando Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês, a gente sabe que Jesus não estava indo lá como pedreiro, né, com a equipe de construção. Não é isso? Quando eles vão preparar o lugar, eles dizem, vou abrir um caminho para vocês. O lugar já estava preparado. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas existiram do nada através da palavra dele, né? Eu creio nisso, né? Ele não viu tudo pela palavra, a sua palavra poderosa. Então ele não precisava ir para o céu para construir os lugares para nós estarmos lá, para que nós pudéssemos estar junto com ele. Ele foi lá para abrir um caminho para nós irmos para lá. Ele ficou primeiro. Mas ele reservou um lugar para a gente. Esse lugar ele reservou com muito carinho. Isso aí não tem nenhuma dúvida, que ele reservou um lugar maravilhoso para nós, com muito amor. E esse lugar ele nunca vai ser abalado, ainda que seja abalado aqui, né, as circunstâncias da vida, as situações da natureza, as guerras que vão vir, né? Nós temos a promessa de um lugar inabalável, e que se nós deixarmos de insistir aqui, nós estaremos lá. E esse lugar inabalável é o coração, onde Deus habita, onde está o Papai. Amém? Amém. Coisa linda, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. Aí o Papai diz, filho, você é meu filho, eu estou com você. E aí o coração da gente sossega na tribulação, na tempestade, né? Quando a gente diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, isso traz para nós segurança. Por quê? Porque o próprio Deus testifica dentro de nós que nós não estamos sozinhos, né? A gente sente a presença do Espírito Santo ali testificando que nós não estamos sozinhos. E nos versículos 6 e o versículo 8, né? O 6 fala que Deus quem faz os fenômenos naturais são Deus quem faz. E no 8 ele diz o Senhor faz o quê? Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Aí depois diz, ele faz cessar as guerras. Mas ele não só faz cessar as guerras, ele permite as guerras. E se tem uma série de guerras na Bíblia que vão acontecer, né? E aí, por que guerra, né? Porque assolações na terra. É ele falando, né?
não têm o temor de Deus, para buscar a Deus, para entender que precisa de Deus, para entender que são pequenos, para entender que não são tão assim importantes, tão poderosos, né? Aí acontecem essas catástrofes, e a gente vê catástrofes e mais catástrofes acontecendo. Aconteceu no Rio Grande do Sul agora recentemente, muita gente que tinha condições financeiras, todos nós ficamos tristes. Eu vi algumas pessoas dizendo: é Deus que está castigando, foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Quem somos nós para dizer isso, né? Mas uma coisa a gente sabe, é que nessa situação muita arrogância é abatida, muita gente é chamada para uma posição dentro do Senhor, uma situação dessa extrema, né? De catástrofe natural e de guerra também, que a gente vê. Ninguém fica feliz com o que está acontecendo nesses países aí, na faixa de Gaza, na Ucrânia, né? As pessoas estão lá dormindo, daqui a pouco você vê os céus cheios de mísseis e bombas, né? Uma situação terrível, e muita gente sofre, crianças morrem, né? E a gente sabe que isso tudo é terrível. Mas Deus tem o controle de tudo isso, e isso tudo é situação que Deus permite que aconteça devido ao seu grande amor em querer encontrar o coração do homem, querer impactar o coração do homem, querer salvar o homem. E ele também faz cessar as guerras, né? E nós também vivemos as nossas guerras, nós temos as nossas batalhas, e as nossas guerras é para o nosso adestramento. O salmista Davi, no Salmo 144, versículo 1, ele diz: Ele é quem adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para o arco. Né? Aqui, Davi, ele não estava falando que era somente uma mera habilidade de flecheiro, até porque a gente não vê da Bíblia Davi lutando com flecha, né? A gente já viu umas passagens dele lutando com espada, né? Então ele estava usando aqui uma linguagem figurada, né? Para dizer que as batalhas que ele tinha passado, as batalhas anteriores, elas eram um adestramento de Deus. Deus tinha um propósito, né? E aí a gente viu, né, na mensagem do pastor Kleber lá em Areia Branca, ele falando uma coisa que a gente já sabia, né? Que Davi primeiro matou o leão, depois matou o urso e depois matou o gigante Golias, antes de se tornar um guerreiro. E quando eu vejo Davi, eu sempre compartilho isso com os meus irmãos, que algumas pessoas estudiosas dizem que ele tinha na faixa dos 15 anos de idade, né? Mas eu vejo Davi como um menino forte, porque ele comia, se alimentava bem, leite de cabra, carne de carneiro, né? E leão, urso, cajado, ovelha, carregando peso, né? Ele era bem musculoso, eu acredito que ele era fortinho. E aí Deus adestrou ele para a batalha. E quando Saul então conhece ele, né? E vê aquele menino fortinho, diz assim: não, isso daí eu vou querer esse para ser meu escudeiro, né? Já passa um novo treinamento, né? Para exercer aquilo que Deus queria que ele exercesse, para ser rei de Israel, para ser um líder, né? Um líder guerreiro. E aí o salmista Davi diz, né? O salmista diz, né? Ele adestra as minhas mãos para a batalha. E o Senhor, Ele faz isso com a gente. A gente não gosta de adestramento, né? Você vai no exército. Quem aqui já serviu o exército? Eu não servi, não. Eu servi para pequenininho. Depois eu cresci, aí eu cresci, o exército não quis mais ver. Mas a questão toda é que eles têm que passar dentro de
Lagoa de Lama, né? É muito sofrimento, né? O adestramento para a batalha é muito sofrimento. E o sofrimento que a gente passa, né? Não é à toa. Deus tem um propósito, porque Ele está nos adestrando para a batalha. Batalhas virão e nós estaremos mais preparados, mais capacitados. Aí depois ele diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando ele diz isso, esse aquietai-vos, né? Ele pode ser interpretado de algumas formas diferentes. E alguns comentaristas eles acreditam, né, que Deus está dizendo: parem a guerra, eu vou ser exaltado, né? Mas a gente, né, quando a gente lê esse texto, Deus fala conosco dizendo: sossegue seu coração, saiba que eu sou Deus e que eu serei exaltado. Você não será exaltado, eu não serei exaltado, mas Ele será exaltado. Ele fará aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele quer fazer. Ele consumará o seu propósito. Mas isso sossega o coração da gente também, porque a gente confia que Deus está no controle dessas situações, né? Essas situações terríveis. E a gente deve aquietar nosso coração sabendo que a pior das situações vai ser lucro para nós se nós permanecermos fiel, porque o Senhor tem recompensa para cada um de nós. Mas Ele tem propósito enquanto nós estivermos aqui, e Ele vai estar conosco no meio da tempestade, no meio da tribulação. Parem de lutar, a peleja é minha, né? Parem de lutar, que a peleja é minha. Aí no caso, é claro que a gente da batalha, né? E a gente na guerra espiritual, a gente não larga as armas espirituais, a gente fica vigilante. Mas a gente lembrando os salmos de Coré, né? O Salmo 44. Deus venceu as pelejas do povo de Israel. Quantas pelejas que Deus venceu, Deus destruiu o exército inimigo, né? E existe uma profecia, né, que Deus vai destruir o exército poderoso do norte, né? De Gog e Magog. Deus vai reunir as nações do leste europeu, do Oriente e do Oriente Médio. Está lá, né, na Bíblia, no Ezequiel, que Deus vai reunir as nações do Oriente Médio, do leste europeu, do extremo Oriente, na parte norte, para descer até Israel, para que Deus destrua esse exército no meio do caminho, para que Deus destrua e dê essa vitória ao povo de Israel. Então já tem até uma guerra, né, prevista, que Deus já vai dar a vitória, que o povo não vai pelejar. Então, quando o escritor desses salmos de Corá, né, ele faz referência a Deus que peleja as guerras, que vence as guerras, né? Então a gente precisa aprender também isso, né, que a gente não precisa ganhar as batalhas com a nossa força, porque as batalhas do Senhor, né? As batalhas do Senhor, quem é que vence? O Senhor. Aí ele diz: aquietai-vos, né? E saber que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele é o supra-general de guerra, né? Vladimir Putin tem lá o general dele, e Deus está acima de Vladimir Putin, é o maior dos generais, e é Ele que manda a guerra parar.
Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o general de guerra, Ele é o que acaba com as guerras. E Ele é o Deus que tem um exército poderoso que nos protege, né? Que nos guarda, que nos livra, que peleja por nós, que não nos deixa sozinhos. Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele está conosco. Amém? Amém. Então, vamos ler o Salmo 46. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, se transporte para os meios dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações efetuou sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim, corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos recitar juntos o último versículo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Essa palavra que eu queria até compartilhar com os irmãos, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Amém? Amém. Ele é poderoso nas batalhas e nós já vencemos com Ele.